Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos à reunião de santidade. Espero que você e sua família estejam bem. Sabemos que cada um gostaria de estar aqui participando de todos os cultos pela manhã, nos domingos, mas sabemos das dificuldades e empecilhos que alguns têm e, decorrente a isso, não conseguem vir. Mas espero que, através dessa reunião, mesmo que você estando em sua casa e a gente estando aqui no culto pela manhã, presencial, você sinta-se abençoado, né? E que Deus venha falar em seu coração aquilo que Ele deseja, né? E que nós estejamos com os ouvidos sensíveis para estar ouvindo o que o Senhor tem para nós. Então desejo a você uma ótima reunião. Iremos iniciar com o cântico número 14, que diz: Tu és fiel.
Vamos abrir agora nossas Bíblias em Salmos 8, do 1 a 9, que nos diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é o homem para com que ele te importes? E o filho do homem para com que ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu o puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Salvar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Juntos cantemos sem cessar, Deus é bom, inefável da Jesus.
Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e um leão, Cordeiro e um leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
vez, ó, vem me corrigir. Por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre e nu, humilhado estou. Vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim, acende o fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir. O seu amor, acende o fogo outra vez. Acende o fogo outra vez. Acende o fogo outra vez. Acende o fogo, acende o fogo outra vez. Outra vez. Aleluia! Nós queremos saudar a cada um dos nossos queridos ouvintes em o nome de Jesus, e eu não gostaria de deixar passar essa oportunidade de agradecer todo o carinho, as manifestações de apoio, especialmente sustento em oração nesse tempo difícil que nós temos passado nos últimos dias, né? Quero agradecer em nome da minha família e do fundo do coração o amor que temos recebido, né? Muito, muito obrigado. Nesse domingo, que é o último de junho, nós vamos meditar então na palavra de Deus no Salmo 8, como já foi lido. E junho é o mês dos jovens soldados, né? Os membros juvenis deste exército de salvação, que tendo recebido Jesus no seu coração, tendo a capacidade de ler e de escrever, e tendo feito o curso de preparação, né? Então podem ser recebidos como membros oficialmente, já constam no rol do Exército de Salvação, para serem treinados para servir a Deus, né? O Salmo 8 é um salmo de Davi. Ele consta de uma série de 4, junto com o Salmo 19, 104 e 139, que são chamados de Cânticos da Criação. Esse salmo começa com uma expressão de pasmo, né, diante da glória de Deus, daquilo que Deus manifesta, do seu poder, né, da sua grandeza. E ele não só começa, como ele repete a mesma exclamação no versículo 9. Ele começa, ele abre e ele fecha com esse sentimento de pasmo. Ó Senhor, Senhor nosso, né? Esse primeiro Senhor, na verdade, no hebraico é o nome dele, né? Yahvé. Senhor nosso quer dizer nosso dono. Quão grandioso, quão poderoso, quão majestoso, quão nobre, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quer dizer, a grandeza e o poder de Deus, a sua majestade, se manifestam na terra e nos céus.
Deus tem o domínio total de todas as coisas. Mas é muito interessante porque tem que um paradoxo, porque no versículo 2 já diz que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Algumas traduções vão dizer assim, desses que balbuciam, né? As crianças que não sabem nem falar, das crianças que ainda são amamentadas, né? Deus tirou força. Deus levantou a força, ou o louvor, ou a fortaleza, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Né? Aqui a gente não sabe direito se Davi está falando sobre o diabo. Wesley vai entender que está falando do diabo, sim, o inimigo, aquele que se rebelou contra Deus, mas também pode se referir a pessoas, porque Davi pode estar falando de si mesmo, das circunstâncias que ele experimentou de grave ameaça e perseguição na sua vida, né? Da boca de pequeninos, então faz um contraste tão grande. O Deus Todo-Poderoso podia ter feito terremotos, raios, trovões, enviado hordas de anjos, mas, como o Dr. D.A. Carson diz no seu comentário, a gente acaba descobrindo que o padrão de atitude de Deus segue justamente o que está explicado nesse salmo, ou expresso pelo menos no salmo de número 8. Deus, na sua grandeza, escolheu as crianças, os pequenos, as crianças de peito, para deles tirar ou ordenar a força, a fortaleza, né? O louvor. Se a gente volta lá para o Antigo Testamento, a gente vê que no capítulo 3 de Gênesis, Deus promete a Adão e Eva que o descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente. E quando Eva tem o seu primeiro filho, ela faz uma exclamação de gratidão porque deu à luz a um filho homem. Não é machismo, mas é porque ela entendeu muito bem a profecia do capítulo 3, que dizia que seria o descendente. Né? Não é porque menina é menos do que menino, não, mas é porque ela sabia que seria um descendente, o descendente que viria. Mas esse descendente, nós sabemos hoje que é Jesus. E Jesus também, quando se encarna, ele não aparece como um homem completo, né? Ele não aparece como um gibor, um homem no auge da sua força, né? Ele, na sua encarnação, ele segue todo o trajeto de um ser humano, né? Maria engravidou. Maria esperou 9 meses e deu à luz a um bebê, né? Um bebê frágil que foi perseguido. E o rei da época, né, Herodes, quis assassiná-lo e matou um monte de outros bebês porque ele queria garantir que ele não sobreviveria. A gente sabe que no Antigo Testamento existem outras situações parecidas. A gente imagina aquele choro do neném entrando nos ouvidos de algumas mães, né? Sara, que já tinha passado da época de gerar filho, tinha recebido promessa de Deus, né, de que dela e de Abraão viria o descendente que geraria nações, né, porque Abraão seria chamado de pai de muitas nações aí. E o que acontece? Ela era estéril, né, e no fim ela engravida. Imagina aquele choro de neném ouvindo, que libertação, que regozijo, como deve ter enchido de alegria o coração, né, de Sara quando ouviu aquilo. O mesmo também Raquel, né, quando casa-se com Isaac e ela não pode ter filhos, quando ela finalmente alcança a bênção de ter o seu primeiro filho. Que coisa fantástica, não? Ouvir o choro do bebê, ouvir o seu balbuciar. Assim também foi com o nascimento de Samuel,
porque sua mãe Ana era uma mulher estéril e não podia ter filhos. E no fim Samuel se torna o último dos juízes, mas é aquele que vai fazer a ligação entre os juízes e a monarquia de Israel. Né? A gente vai ver que isso também vai acontecer, aconteceu antes de Samuel, ainda com Moisés. Né? Quando Moisés ele chega a uma certa idade, com 3 meses de idade, os pais não conseguiram mais escondê-lo, porque ele já tinha choro mais forte, porque ele já começava a balbuciar, então tiveram que lançá-lo no Nilo, e esse bebê foi aquele que libertou o povo de Israel do seu cativeiro de 400 anos ali no Egito, né? Então Deus escolheu bebês, Deus escolheu nenéns, Deus escolheu os seres mais frágeis e mais desprezados para serem instrumento da sua salvação. O versículo 3 continua fazendo contraste. Quando eu contemplo os teus céus, que coisa, né? Davi está falando da sua contemplação. E ele diz que os céus são obra dos dedos de Deus. E a lua, as estrelas que estabeleceste. Quer dizer, ele reconhece que Deus fez e que ele governa, que ele desenhou a lua e as estrelas e os céus. E ele fala o que é o homem, o que é o Enosh. Né? Esse Enosh é uma palavra para homem que é uma palavra que indica o coletivo e indica que esse homem é frágil, ele é vulnerável, ele é finito e também ele é Ben Adão, ele é filho do homem, ele é filho do homem que caiu, né? Além de sermos frágeis, vulneráveis, finitos, ainda caímos no pecado. O que somos nós para que o Senhor olhe para nós com benignidade, né? Para que dele te lembres, que o visites, né? Para que Deus tenha alguma consideração para conosco. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Outras traduções vão traduzir Elohim aí pela Septuaginta, que traduz não por Elohim, mas por Angelos. Então vai dizer, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Aí diz que sobre animais domésticos, mas também sobre os animais do campo. E aqui a palavra é Bahamot, as feras do campo. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que existe no mar. Deus entregou o domínio para o ser humano aí, né? Quem somos nós para que Deus tenha feito tudo isso por nós? A Escritura diz lá, né, no Novo Testamento, e eu gosto muito dessa passagem mesmo, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes e desprezadas,
aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus usa as coisas fracas. Deus usa esses bebês. Tem sido assim desde o começo da história da humanidade. E tem sido assim até o seu cumprimento perfeito em Cristo Jesus, né? A Bíblia de Estudo dos Luteranos, da Reforma, né, diz assim: a majestade e a glória de Deus são encontradas em toda a ordem criada. Elas são, de forma mais clara e pessoal, exibidas na encarnação de seu Filho e na reconciliação da humanidade por meio da Santa Criança, isto é, Jesus. Esta é a obra mais gloriosa e magnífica de Deus, mas também é um paradoxo. Eu acho que a gente tem muito a aprender com isso, que é da boca desses bebês que Deus suscita o verdadeiro louvor. E que é dessas crianças que ainda estão amamentando que Deus levanta a sua redenção. Muita gente hoje ainda, infelizmente, porque não é só cultural, né? Existe o aspecto da maldade do coração do homem, né? Despreza as crianças, não conta com as crianças. E mesmo que elas falem ainda e percebam coisas muito profundas, e a gente sabe disso, dando espaço para que elas continuem sendo crianças, é claro, a gente não leva em conta a capacidade que os juvenis têm de se comprometer, de verem certas coisas com clareza por causa da sua sinceridade, de se entregarem verdadeiramente para Deus e de fazerem diferença. Como eu disse essa semana, a gente no Exército de Salvação dedica os nossos filhos para Deus. Eles não são nossos, eles pertencem a Deus. Os céus e a terra pertencem a Deus. E nós não os criamos para nós, para alguma ambição nossa, ou talvez para um plano que a gente tenha para eles, que pode ser o melhor que a gente pode conseguir pensar ou ambicionar. Não. Nossos filhos são criados por um tempo por nós, sim, é um privilégio muito grande, mas nós os criamos para Deus. E o objetivo é que nossos filhos possam vir conhecer Deus, possam vir a amá-lo, possam conhecê-lo e obedecê-lo, possam saber reconhecer a sua voz, a sua palavra, a sua vontade, a sua mente, e aí então possam servi-lo com sabedoria e com discernimento. Não apenas servi-lo como se fossem autômatos, robôs ou máquinas, mas servi-lo de coração, e não apenas sinceros, mas de maneira que possam conhecê-lo com profundidade e temê-lo, e possam fazer uma grande diferença na vida de todas as pessoas com quem também eles tiverem em contato, em todos os ambientes aonde tiverem oportunidade de estar. Nesse final do mês de Jovens Soldados, agradecemos muito a Deus pela obra juvenil, né? Aqui estamos falando do Corpo do Bosque, mas pensamos na obra juvenil em todo o nosso país, né? As escolas dominicais com seus guardiões de companhia, seus professores de escola dominical, seus guardiões de cadetes locais, seus sargentos de jovens soldados, né? Nós agradecemos a cada um desses que não apenas tem o privilégio, mas também tem a grande responsabilidade de lançar os fundamentos
sobre o amor, sobre a salvação, sobre a justiça e a misericórdia, né? Sobre a pessoa de Deus na vida dessas crianças. Que Deus traga unção para cada um desses nossos, e especialmente para os pais e mães, que podem ser pais naturais, mas também podem ser pais espirituais ou pais adotivos. Que Deus possa ungir a cada um dessa nova geração, para que desses bebês, desses que balbuciam, Deus continue em Cristo Jesus, né? Como diz o luterano que eu li, né? A santa criança, baseados na santa criança, que é a pessoa de Jesus. Possamos ter uma geração de crianças que faça diferença, né? Que nós possamos aprender, como disse semana passada a minha esposa, a passar um bastão saudável da fé para a geração que vem. Que Deus nos abençoe, né? Então vamos orar juntos. Bendito Pai, nós queremos dar glória ao Teu nome, porque o Senhor fez e o Senhor possui céus e terra. Não há nada daquilo que foi criado que não tenha sido criado por Ti, e não há nada que esteja debaixo do Teu santo domínio. Mas nós queremos Te agradecer porque o Senhor atentou para as coisas fracas, para as coisas insignificantes, para aquilo que é vulnerável, para aqueles que somos pecadores, para através de nós dar glória, dar louvor, dar força para o Teu próprio nome, a ponto de fazer emudecer aqueles que se opõem ao Senhor, sejam Satanás e seus anjos, ou as pessoas que se opõem a Deus e se mantêm como rebeldes contra o Senhor. Nós queremos Te louvar porque na pessoa de Jesus, Jesus deixou a glória, esvaziou-se da glória, tomou forma de servo, não veio para ser servido, mas serviu até o ponto de servir a morte na cruz. Queremos Te agradecer por esse plano de salvação que da fraqueza tira a força. Queremos Te agradecer por esse plano de salvação que dos fracos torna eles redimidos e coloca esses fracos, esses humildes, esses desprezíveis, em posição de sermos mordomos da Tua criação. Ó querido Deus, abençoa cada um da Tua casa e que nós possamos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos perdoa de todo o pecado, aquele que nos salva do pecado, do mundo, do diabo, da carne, para nos levar para a comunhão com Deus, para sermos cheios do Teu Santo Espírito, para vivermos uma vida contigo e para o Senhor, em missão de salvar as pessoas aqui, querido Deus. Nós queremos pedir, usa a cada um de nós e usa aos nossos filhos e ajuda para que mesmo ainda, alguns até ainda nem nasceram, mas desde a mais tenra idade, nós possamos reconhecer que o Senhor deseja continuar com esse plano através da vida dos nossos bebês, das nossas crianças, para que a glória de Deus continue sendo manifesta. Então, usa-nos, e que se a gente for se gloriar em alguém, seja somente no Teu nome, como fazemos agora nesta manhã. Agora oramos pedindo para que o amor de Deus Pai e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneçam hoje e para sempre sobre cada um de nós. Amém.